será que o Minha Casa Minha Vida 4 realmente vai fazer alguma diferença? No vídeo de hoje, nós vamos explicar as mudanças e alterações do programa que mais ajuda as famílias a adquirirem a tão sonhada casa própria. E fica com a gente até o final do vídeo, que eu vou dar uma dica extremamente importante para você que constrói ou pretende construir um imóvel e vendê-lo através do Minha Casa Minha Vida. Já aproveita, deixa teu like, curte, compartilha, que dá uma força grande aí pra gente. Para a gente entender as novidades do programa, vamos começar falando das regras básicas, mas não vamos nos aprofundar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Basicamente, quem não pode se enquadrar no Minha Casa Minha Vida? Quem já possui um financiamento ativo em qualquer parte do país, ou se já possui um imóvel na cidade ou na região onde mora ou trabalha, ou na cidade e região onde pretende morar ou pretende trabalhar. Por exemplo, moro em São Paulo, estou pretendendo financiar um imóvel em Ribeirão Preto, mas eu já tenho uma casa financiada lá na Bahia. Não vou poder enquadrar. Por quê? Porque eu já tenho esse financiamento ativo em qualquer parte do país. Agora, eu moro em São Paulo, pretendo financiar uma casa em Ribeirão, e a minha casa lá da Bahia já está quitada. Nesse caso, se eu conseguir comprovar, através de uma documentação específica, que eu pretendo morar ou trabalhar em Ribeirão, aí sim eu vou poder enquadrar, claro, desde que os demais critérios estejam, de renda, valor de imóvel, enfim. Existem outras regras e exceções, como propriedade de até 40% de um imóvel, usufruto vitalício, enfim, cada caso específico precisa ser estudado. Mas o que fica claro aqui é que o Minha Casa Minha Vida é feito para ajudar a família a conseguir a casa própria para a moradia, não com o intuito de multiplicação de patrimônio, investimentos, enfim. Bora lá para as regras novas. O normativo da Caixa não chama mais de faixa 1, faixa 2, faixa 3, enfim. Porém, existem ainda divisões e a gente vai chamar aqui de faixa para ficar mais fácil o entendimento. A primeira faixa contempla famílias com renda bruta de até R$ 4.700. A segunda faixa vai contemplar famílias com renda de R$ 4.700 a R$ 8.600. E a terceira faixa, tão esperada, contempla famílias com renda de R$ 8.600 a R$ 12.000. Vamos lá, vamos fazer o exemplo da primeira faixa e para isso eu vou usar o simulador. Aqui no simulador, eu escolhi a cidade de Viradouro, uma cidade do interior de São Paulo com aproximadamente 20 mil habitantes. Aqui nós utilizamos uma renda de R$ 4.700 e um imóvel de R$ 210 mil. Veja que ele enquadra no Minha Casa Minha Vida a uma taxa de 7% ao ano e uma cota de 80%. O que a gente pode ver aqui? Que cada cidade, cada região, dependendo do tamanho da população, do recorte populacional, vai ter um valor limite de imóvel. Já nessa primeira faixa, a gente consegue entender que é possível enquadrar nessa faixa de juros, nessa faixa de cota, com essa faixa de renda, imóveis de 210 mil a 264. Para isso, existe essa tabelinha que, se você quiser, pede aqui nos comentários que a gente manda para você. Não é obrigatório, pessoal, decorar essa tabelinha. Realmente é complicada, ela fica extensa. Porém, para a gente que trabalha com isso, corretores, correspondentes, é importante que a gente saiba ao menos as regras da nossa região. O simulador, devidamente alimentado com as informações corretas, vai fazer já essa divisão, já vai definir a taxa e a faixa correta de cotas, enfim. Mas é importante a gente saber as regras para não ficar perdido na hora de explicar o porquê que aqui está abrindo mais, ali está abrindo menos, enfim. Agora aqui vai uma grande novidade dessas alterações. A partir de agora, se uma família com uma renda inferior quiser se enquadrar numa faixa de imóvel superior, agora ela pode. Ela vai abrir mão de taxa de juros menor e eventualmente de uma cota também maior. Porém, é possível, coisa que antigamente automaticamente excluía ela do Minha Casa Minha Vida e jogava para o SBPE. Vamos aqui para o simulador para vocês entenderem. A mesma cidade, a mesma renda, só que agora com um imóvel de 500 mil. Veja que o Minha Casa Minha Vida continua valendo aqui, porém, há uma taxa de 10% ao ano e a cota vai cair para 60%, ou seja, exigindo o dobro de entrada. Já as famílias da segunda faixa, que contemplam rendas de 4.700 a 8.600, se enquadram em imóveis até 270 mil. Nesse caso, independente da faixa territorial. Já as famílias com renda de 8.600 a 12 mil podem financiar imóveis até 500 mil. Ou seja, como a taxa é de 10%, é a maior faixa que tem, então se o imóvel for de 100 a 500 mil, para esse grupo de faixa de renda, vai ser enquadrado no Minha Casa Minha Vida classe média. É o que a gente chamava de Minha Casa Minha Vida 4, é agora chamado de Minha Casa Minha Vida classe média. Vocês viram que existe diferença por valor de renda, existe diferença por localidade, e agora a gente vai falar sobre as cotas. Vamos lá, importantíssimo. Imóveis novos, independente da faixa, do valor do imóvel e da região,
A cota de financiamento é até 80%, ou seja, exige uma entrada de no mínimo 20%, certo? Porém, nos imóveis usados, existem também algumas faixas. Vamos a elas. Nos imóveis usados, para a faixa 1, pessoal com renda até 4.700, qualquer local do Brasil também a cota de 80%, beleza? Já da faixa de 4.700 a 8.600, nós vamos ter aqui a divisão. Cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão ter direito a 80% de financiamento. Já as cidades das regiões Sul e Sudeste, apenas 65% de financiamento. Aqui, pessoal, teve uma alteração importante. Até então, essa faixa só estava sendo possível financiar 50%. Tá? Teve um aumento para 65%. Ainda assim, é exigida uma entrada de 35%, algo que a gente sabe que é a maior dificuldade hoje das famílias brasileiras é conseguir essa entrada. Tá? Na faixa 3, continua para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, financiando 80%. Já nas regiões Sul e Sudeste, o financiamento cai para 60%, ou seja, exige o dobro da entrada. Já aproveita, deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa diferença de cota entre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, para as regiões aqui Sul e Sudeste. Ah, é uma coisa bem legal, gente. Se vocês tiverem um tempinho, dá uma olhadinha, procura lá no Google, vê as avaliações da Imóveis, veja como os clientes estão sendo tratados, a experiência que eles estão tendo com a gente. Isso é muito importante, é muito válido e gratificante para a gente, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer aqui a todo mundo que confiou no nosso trabalho e eu sei que tem muito ainda pela frente. Taxa de juros. Nessa miscelânea de regras, também existem as divisões para definir a taxa de juros. Aqui, ela é mais desmembrada. Eu não vou falar todas, senão nós vamos ficar aqui só falando em números. Mas elas estão na tabelinha que, se você pedir aqui nos comentários, a gente te manda. Por exemplo, famílias com rendas de até 2.160, a taxa anual do contrato é 4,5. Já as famílias com renda de 2.160 a 2.850, a taxa sobe para 4,75. E assim por diante. Além de tudo isso, temos o desconto. Desconto de 0,5% se ao menos um dos participantes do financiamento tiver 36 meses de trabalho sob o regime do FGTS, somados os períodos consecutivos ou não. E ainda temos regras de subsídio, ou seja, o subsídio é um valor que ele é fornecido para ser como auxílio na entrada. Tá? Esse valor ele é proporcional também à renda, a dependentes, e quem tem direito são famílias com renda até R$ 3.700. Esse valor ele já aparece calculado no simulador. Ah, uma informação importante. Se você adquirir um imóvel através de financiamento Minha Casa Minha Vida com subsídio e eventualmente liquida ele antes de 5 anos do contrato, você vai ter que devolver uma parte desse subsídio de forma proporcional. Ou seja, quanto mais próximo dos 5 anos, menor é o valor de subsídio que você tem que devolver. E como é feita essa devolução? Quando você vai procurar a Caixa para emitir o boleto de quitação, ali já vai estar calculado o saldo devedor da data, mais o proporcional do subsídio a ser devolvido. E antes da gente falar da dica final, que eu falei lá no começo do vídeo, eu vou falar sobre uma outra coisa importante que não pode passar despercebida e eu não vi ninguém falando ainda. Para você enquadrar um imóvel na faixa 1, faixa 2, vai depender do valor dele. E como é definido? Definido através do valor de compra e venda. Então, por exemplo, estou financiando ali um imóvel lá em Viradouro, negociando a 210 mil. Porém, a avaliação do engenheiro da Caixa foi 215. Vai prevalecer o compra e venda, os 210 mil. Porém, nessa faixa nova do Minha Casa Minha Vida classe média, o que vai prevalecer ali é a avaliação do engenheiro. Então vamos lá, estou negociando imóvel a 500 mil, porém a avaliação do engenheiro foi 510, já vai desenquadrar do Minha Casa Minha Vida e jogar para o SBPE. Fica aí essa dica para você que trabalha com isso. E aquilo que eu falei no começo do vídeo para os construtores é o seguinte, pessoal, se você está construindo, pretende construir uma casa, para ela se enquadrar nas regras do Minha Casa Minha Vida, preste muita atenção. Mesmo você sendo construtor pessoa física, a contratada na RT precisa obrigatoriamente ser uma empresa do ramo da construção civil com um KNAI específico, esse KNAI aqui da tela. Ele precisa ser atividade primária ou secundária. Tá? Senão, não adianta o teu cliente estar dentro da renda, dentro das regras, a hora que o engenheiro for fazer a avaliação e não constatar essa documentação, o cliente não vai poder seguir no Minha Casa Minha Vida e muito provavelmente vai inviabilizar a tua venda. Tá? E se você precisa corrigir isso, corrigir a rota no meio da construção, faça isso antes da concessão da emissão do habite.
emitiu a BITS, a Caixa não vai aceitar a ART retificadora para esse item. Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, comenta, compartilha, dá o like, manda aí para corretores, para correspondentes, para colegas, enfim, dá essa força aí para gente. E não esquece, se quiser aquela tabelinha, comenta aqui que a gente manda para você, tá bom? Muito obrigado por chegar até o fim do vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.